Muito bem, pessoal. Nessa aula, vamos falar sobre o React. Então, o que eu preparei nessa aula para vocês é explicar o que é o React em si, falar um pouco mais sobre o Virtual DOM, que é uma das grandes características do React, uma das grandes funcionalidades que fazem o React ser o que é hoje em dia no mercado. E, por fim, a gente vai criar um projeto bem simples, somente para utilizar esse pacote Create React App, que é o que a gente vai estar utilizando durante toda a disciplina. Vamos lá. Então, o React, falando a definição da própria equipe do React, é a JavaScript Library for Building User Interfaces, aliás. Bom, esse library eu enfatizei porque o JavaScript React, aliás, não se auto-intitula um framework. O Angular, por exemplo, é um framework, porque ele tem tudo pronto para você usar. O React é apenas um pedacinho do front-end para você desenvolver sites. É apenas a parte de manipular interfaces de usuário. Só que ele faz isso muito bem. Então, existe uma grande guerra aí entre Angular, React e Vue também, que é outro que corre por fora, mas tem sido bem popular ultimamente, de questão qual é o melhor framework. E o React ele não se intitula framework, ele é apenas uma biblioteca. E qual a vantagem de você ter uma biblioteca? Você pode adicionar pacotes que fazem outras coisas, como roteamento, utilização de serviços. O Angular já tem tudo pronto. No React você adiciona de terceiros, então você tem mais flexibilidade. Por outro lado, você não tem a garantia de que esse pacote de terceiro que você está utilizando vá evoluir junto com o React. Então pode ser que ele fique defasado. Então existem riscos dos dois lados. No caso do Angular, você tem tudo pronto, mas você está meio que engessado naquilo ali. Não dá para você fugir muito. No React você tem total liberdade para utilizar o que você quiser, mas pode ser que você fique defasado, dependente demais de uma biblioteca de terceiros. E a questão da escolha do React aqui no Bootcamp é que ele realmente é muito popular, existem várias vagas para programadores para trabalhar com React, e é extremamente prazeroso trabalhar com React e desenvolver aplicações com React, que é o que meu objetivo é passar isso para vocês. Fazer com que vocês gostem do React e sigam em frente estudando cada vez mais o React. Seguindo então, outra característica importante do React é que ele é declarativo. Então é muito mais, você descreve o que ele tem que fazer e ele faz para você. Você não fica ordenando coisas, faça isso, depois faça isso. Você faz uma forma declarativa muito parecida com HTML, que na verdade, todo mundo acha, muita gente acha no início que é HTML, mas na verdade é o JSX, que eu mencionei aí, mas a gente ainda vai entrar em detalhes sobre o JSX. Então, por ser declarativo, ele tem esse foco no estado. Você foca em trabalhar com o estado da aplicação, que são os valores, os dados que mudam com o tempo, a partir da interação do usuário, a partir de requisições, a APIs, por exemplo. Então você foca nessa manipulação do estado e nas regras de negócio da aplicação, para o usuário fazer um cadastro bem feito, para validar campos, impedir que o usuário faça algum cadastro errado, uma manipulação errada, aí varia de vários tipos de sistema, mas a ideia é que o foco é mais aí, e não você ficar manipulando, colocando parágrafo, colocando div, montando quantas divs tem que entrar, dependendo do número de linhas que você tem. Isso é manipulação manual, que a gente viu, inclusive, lá no módulo de JavaScript puro. Então o React abstrai de você não precisa fazer mais isso. Você faz uma declaração e ele reage contra aquilo à medida que o estado for modificando. E para isso, ele manipula o DOM de forma performática. Então é muito melhor do que nós, programadores, fazemos a nossa própria manipulação do DOM. Em linhas gerais, é assim. Então ele faz isso muito bem, abstrai isso da gente, a gente não se preocupa em manipular DOM, colocar create element, get query selector, create attribute e por aí vai. Esses comandos que a gente viu lá em manipulação do DOM no módulo de introdução, a gente não usa mais. O React toma conta disso para a gente e faz de forma performática. Outra característica interessante é que ele é baseado em componentes. Então existe essa ideia de componentização das coisas. Você pode criar componentes e reaproveitar esses componentes em outras telas da sua aplicação. Por exemplo, um componente que inclui um parágrafo que lista o seu nome. Vamos supor, Rafael. Esse componente está engessado, porque ele só escreve Rafael. Agora, se você cria um componente que coloca um parágrafo com um texto ali dentro, e você passa esse texto por parâmetro, como se fosse uma função, ele já pode ficar reutilizável. Você estiliza, coloca uma cor bacana, uma cor de fundo, uma borda, e consegue encaixar esses nomes
em vários lugares na sua aplicação e passando por parâmetro qual nome ou qual texto você quer incluir lá. Então você tem um componente, se você precisa da manutenção, você vai só nesse componente da manutenção e ele reflete em todos os lugares da tela. Essa imagem que está aí no slide reflete bem isso. Então temos aí 4 componentes, mas o componente 1, por exemplo, está sendo utilizado 2 vezes, o componente 3 2 vezes, o componente 4 3 vezes, e o componente 2 apenas uma vez. Não quer dizer necessariamente que se você criar um componente, você tem que utilizar ele mais de uma vez. Longe disso. Mas é interessante ter essa funcionalidade. E à medida que a gente for programando, fazendo os projetinhos aqui, vocês vão perceber isso. Bom, vamos falar então do Virtual DOM, que é uma das grandes características do React. Ele manipula o DOM de forma performática, mas por que isso? Porque a manipulação do DOM é uma operação considerada lenta ou cara, como se diz aí no jargão da informática. É lento, tá? Dependendo do que você precisa manipular, o usuário pode perceber uma lentidão, né? O site agarrar um pouco, ficar um pouquinho lento. E isso não é legal para a experiência do usuário, ele pode até abandonar a sua aplicação. Certo? Então o React ele foca em manipular muito bem. E qual é a ideia? Ele tem um algoritmo lá chamado, né, um processo chamado de reconciliation, que faz a reconciliação. Né? Ele tem o DOM na memória, então ele faz essa manipulação em memória e modifica só o que realmente precisa ser modificado e reflete isso depois. Então a gente ganha muita performance com isso. Eu vou demonstrar para vocês na prática isso daqui a pouquinho. Na verdade é agora, né? Então vamos entrar no código agora. Eu vou criar um projeto com esse Create React App, que é uma biblioteca que é o pessoal do Facebook, né? O React, lembrando, é criado e melhorado, né, pela equipe do Facebook. Então eles têm esse pacote Create React App que já cria um app React com todas as dependências mais importantes que você precisa e a forma de empacotamento do seu projeto também. Então você não precisa se preocupar muito de como divulgar o seu projeto na internet depois, como subir o seu projeto. Ele já vem com tudo pronto, com uma configuração padrão, onde você não precisa mexer. Se precisar mexer, você tem que fazer o tal do eject, que a gente chama. Mas aí já é algo mais avançado. Isso aqui resolve a grande maioria dos problemas de aplicações com React. Então, a gente vai criar o projeto, aprender como criar esse projeto. A gente vai navegar pelas principais pastas e arquivos de um projeto React para entender como funciona. Vamos executar o projeto e modificar o código-fonte do projeto e ver que esse Create React App ele tem um servidor de desenvolvimento que levanta para a gente e toda modificação que a gente faz, ele reflete imediatamente, dando produtividade, fazendo com que a gente produza mais. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Chegamos aqui então na tela do meu computador para a gente fazer uma prática nessa aula sobre o Create React App. Como já a aula em si já se passaram 8 minutos, eu vou aproveitar esses 2 minutos, cuja média é 10, né, para falar algo para vocês muito importante. Eu recebi uma vez uma sugestão de um aluno, de forma anônima, que no GTI a gente recebe críticas e sugestões através de feedbacks. O aluno sugeriu que, antes de cada prática, eu deixasse um projeto base. E é isso que eu vou fazer com vocês. Então, nos fóruns, vocês podem pesquisar que vai ter o projeto inicial de cada aula prática desse módulo. Então, vocês vão poder, antes de assistir a aula, instalar esse projeto, né, copiar esse projeto, baixar o projeto e extrair no computador de vocês. E aí acompanhar comigo, é muito importante que vocês acompanhem comigo, codifiquem junto, ou assistam a aula normalmente, e depois assistam novamente codificando. Eu acho que isso faz toda a diferença para transformar essa informação que eu passo para vocês em conhecimento. Conhecimento é o que vale, informação a gente acaba esquecendo, mas conhecimento dificilmente a gente esquece. Então lembrem-se disso. No meu caso aqui no meu computador, eu deixei a minha pasta base, onde eu vou criar todos os projetos em C, projetos, GTI, React, aulas 02, vai ter aula 03 e assim por diante. Mas a pasta base fica a critério de vocês. Não vai fazer diferença essa pasta. Vocês não precisam necessariamente ter essa pasta no computador de vocês. Então eu vou fazer uma pausa nessa aula e na próxima a gente fala exatamente sobre o Create React App. Muito obrigado e até lá.